Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Elementar. Nesse vídeo, nós iremos a fundo no estudo do conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, os dois primeiros conjuntos que temos contato em nosso processo de aprendizagem. Caso sinta necessidade, veja o primeiro episódio dessa série para revisar as noções básicas de conjuntos. O link tá no card aqui em cima, no canto. Sem mais delongas, vamos lá! Muitas das conquistas e descobertas da humanidade decorreram e ainda decorrem da necessidade humana. Com os números, essa história não foi diferente. A necessidade de contar e registrar elementos tais como a passagem dos dias, ou o número de ovelhas que entravam e saíam de um cercado, ou a quantidade de frutos colhidos em uma árvore, foram alguns dos fatores que motivaram a determinação do conjunto dos números naturais. Mais adiante, com o desenvolvimento do comércio e das ciências físicas e químicas, o uso dos números positivos passou a ser insuficiente e fez-se necessário trabalhar com números negativos para determinar lucros e dividendos ou registrar temperaturas mais frias ou desacelerações. Foi estruturado o conjunto dos números inteiros, que continha tanto os números naturais positivos quanto os seus opostos, os números negativos, além, é claro, do zero. Com o passar do tempo, exigiu-se mais rigor nas medidas de terrenos ou na área de plantações, ou nas medidas de capacidade de recipientes que se usavam para guardar mantimentos. Foi necessário que os números representassem além da unidade de medida e de seus múltiplos, como 1 quilômetro, ou 12 metros quadrados, ou 5 litros. Foi necessário que eles passassem a refletir partes desses números, tais como metades, terços ou décimos. Surgiram, a partir disso, números que eram mais necessários para medições ou para quantificações do que para a contagem em si. E o conjunto a qual todos esses números pertenciam foi chamado de conjunto dos números racionais. Algumas medidas, contudo, quando associadas a certas formas geométricas, como o círculo, por exemplo, não representavam mais partes de naturais. Surgiu, mais uma vez, a necessidade de se criar um novo conjunto numérico, disjunto dos racionais, denominado conjunto dos números irracionais. Por fim, todos esses números, utilizados para medir, contar, avaliar ou estimar situações reais, foram agrupados em um grande conjunto denominado conjunto dos números reais. Todos esses 5 conjuntos numéricos, bem como as bases de todas as operações possíveis de serem feitas neles, serão abordados nesse e nos próximos vídeos do Elementar. Mas calma, nós iremos começar com os dois mais primordiais, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Existem divergências na literatura, mas para esse vídeo nós iremos considerar o zero como sendo o primeiro elemento do conjunto dos números naturais, e a partir dele todos os seus sucessores. O sucessor de um número n é o número n mais 1. O sucessor de 2, por exemplo, é 3, pois 3 é igual a 2 mais 1. Assim, podemos concluir que o conjunto dos números naturais é infinito, pois é sempre possível encontrar um sucessor para um número natural. Um número natural, por mais grande que ele seja, sempre terá um sucessor, pois sempre é possível adicionar 1 a esse número e encontrar um número maior ainda. Este conjunto é denotado pela letra n. Como zero é o primeiro número natural, ele não é sucessor de nenhum outro natural, pois não existe um número natural tal que n mais 1 seja igual a zero. Para que isso acontecesse, n precisaria ser igual a negativo 1, mas negativo 1 não é um número natural. Além disso, todo número natural possui um único sucessor, e números naturais diferentes, logicamente, possuem sucessores diferentes. Esta última preposição fica clara se considerarmos dois naturais, n e m. Se estes números naturais são diferentes, ou seja, n é diferente de m, então n mais 1 será diferente de m mais 1, o que significa que os sucessores desses números também são diferentes.
Alguns subconjuntos do conjunto dos números naturais são notáveis. O conjunto N asterisco é o conjunto dos naturais não nulos, que também pode ser notado como a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto unitário, cujo único elemento é o zero. Os conjuntos P e I, que são respectivamente o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares. Eles também podem ser escritos com base em uma propriedade, ou seja, P pode ser escrito como sendo 2n, tal que n é um número natural, e I pode ser escrito como 2n mais 1, tal que n é um número natural. Apesar de serem subconjuntos do conjunto dos números naturais, tanto P quanto I possuem um número ilimitado de elementos, ou seja, são infinitos. É também importante atentar que a união de P com I é o próprio conjunto dos números naturais, porque a união dos números pares com os números ímpares equivale ao próprio conjunto dos naturais. A representação geométrica dos números naturais se dá em uma reta numerada. Primeiramente, nós estabelecemos uma unidade de medida unitária. Em seguida, fixamos a origem do sistema, ou seja, o ponto nessa reta, que corresponderá ao primeiro número natural, o zero. E à direita dele, marcam-se pontos referentes aos números naturais, sempre distantes conforme a unidade considerada de seu antecessor. Cada ponto nessa reta corresponderá a um único número natural. No conjunto dos números naturais, apenas duas operações são ditas bem definidas: a adição e a multiplicação. Uma operação é dita bem definida dentro de um conjunto quando quaisquer dois elementos desse conjunto, quando operados, dão como resultado um terceiro elemento que também pertence a tal conjunto. Assim, a adição e a multiplicação no conjunto dos números naturais associam dois números naturais a um terceiro, também natural, chamado respectivamente de soma ou de produto. Tomemos alguns exemplos. Adicionar 7 e 5, ambos elementos de n, resulta na soma 13, que também é elemento de n. Multiplicar 6 e 4, ambos elementos de n, resulta no produto 24, que também é elemento de n. Tanto para a operação de adição quanto para a operação de multiplicação no conjunto dos números naturais, valem algumas propriedades. Dados A, B e C pertencentes a n, tem-se a propriedade associativa, pois o modo como associamos as parcelas de uma adição ou os fatores de uma multiplicação não altera a soma ou o produto. A propriedade comutativa, pois a ordem como adicionamos as parcelas ou multiplicamos os fatores não altera a soma ou o produto. A existência de um elemento neutro, pois adicionar zero a qualquer número natural ou multiplicar um número natural por 1 não o altera. A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e ainda verifica-se que a multiplicação goza da propriedade do elemento nulo, que diz que o produto de qualquer número natural por zero é igual a zero. Nem toda a operação de subtração, no entanto, está bem definida em n. Se tomássemos, por exemplo, os números naturais 3 e 9 e calculássemos sua diferença, 3 menos 9, o resultado encontrado não é elemento do conjunto dos números naturais. Logo, fez-se necessário determinar um novo conjunto numérico onde a operação de subtração estivesse bem definida. O conjunto dos números inteiros passou a cumprir esse papel, pois, além de possuir todos os números naturais, a ele também pertenciam os seus opostos, os números negativos. O conjunto foi denotado pela letra Z. E assim como aconteceu com os números naturais, alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros também são notáveis. Z asterisco é o conjunto dos números inteiros não nulos, que também pode ser notado como a diferença entre Z e o conjunto unitário, cujo único elemento é o zero, ou seja, ele é o conjunto de todos os números inteiros, positivos e negativos, com exceção do zero. Outros dois subconjuntos do conjunto dos números inteiros que são importantes de serem considerados são o conjunto dos números inteiros não positivos e o dos inteiros não negativos, indicados respectivamente por Z- e Z+,
e chamamos assim pois 0 é elemento de ambos. Por outro lado, quando se quer fazer referência ao conjunto dos números inteiros negativos ou ao conjunto dos números inteiros positivos, utilizam-se respectivamente as notações z menos asterisco e z mais asterisco. Como todos os elementos do conjunto dos números naturais também são elementos do conjunto dos números inteiros, podemos concluir que n é um subconjunto de z, ou seja, que n está contido em z. E podemos representar essa relação em um diagrama de Venn. Para se representar os números inteiros em uma reta numerada, repete-se o procedimento feito com os números naturais. A partir de uma unidade estabelecida e fixada a origem, onde localiza-se o zero, representa-se à direita os números positivos e agora representa-se à esquerda os números negativos, sempre a uma unidade de distância um do outro. Lembrando que cada ponto dessa reta corresponderá a um único número inteiro. A localização do zero na reta numerada inteira funciona como um eixo de simetria. Números que estão à mesma distância da origem, ou seja, de onde localizamos o zero, são chamados de números opostos ou números simétricos. Assim, por exemplo, negativo 2 é o oposto de 2, bem como 5 é o oposto de negativo 5 e vice-versa. Nesta percepção, define-se o módulo de um número inteiro como a sua distância até a origem da reta numerada. A distância do número 3 até o zero, por exemplo, é 3. E esta também é a distância de negativo 3 até o zero. Disse que o módulo de 3 é 3 e que o módulo de negativo 3 também é 3. E escreve-se, respectivamente, módulo de 3 igual a 3 e módulo de negativo 3 igual a 3, onde as barras envolvendo os números indicam o seu módulo. Quando se fala em distância, sempre se tem em mente um número positivo. Nós não costumamos falar que a distância de sua casa até a sua escola, por exemplo, é de negativo 700 metros. Podemos também pensar que ao se fazer o caminho de ida e de volta entre duas cidades que distam 50 quilômetros uma da outra, nós percorremos 50 quilômetros indo e 50 quilômetros voltando, mesmo a volta sendo feita pelo caminho oposto da ida. Para se definir o módulo formalmente, consideramos que se tal número inteiro x é não negativo, ou seja, se ele for zero ou qualquer número inteiro positivo, então o módulo de x é o próprio x. Por outro lado, se x for um número inteiro negativo, então o módulo de x será negativo x, pois estamos considerando o oposto do número negativo, que será um número positivo, tal qual o módulo deve ser. Todas as propriedades que valiam para a adição e para a multiplicação dentro do conjunto dos números naturais, a associativa, a comutativa, a existência do elemento neutro, a distributiva e o fator nulo, continuam valendo dentro do conjunto dos números inteiros. A adição, contudo, se acrescenta uma nova propriedade, a existência de um elemento oposto ou simétrico, pois adicionar um número ao seu oposto resulta no elemento neutro da operação, ou seja, no zero. A propriedade do elemento simétrico viabiliza que a operação de subtração passe a ser bem definida dentro do conjunto dos números inteiros, bem como a operação de adição e a operação de multiplicação, que continuam sendo bem definidas dentro desse conjunto, pois quaisquer dois números inteiros, quando adicionados, subtraídos ou multiplicados, resultam em um terceiro número que também é elemento dos números inteiros. O maior cuidado que a gente deve ter quando operamos com números inteiros é o de diferenciar o sinal do número do sinal da operação. Exatamente por isso, nós iremos suprimir o sinal de mais dos números positivos, ou seja, consideraremos apenas que mais A é igual a A. Começando pela adição, que continua associando dois números inteiros a um terceiro também inteiro, chamado soma, temos que 12 mais 13 é igual a 25, e tanto 12 quanto 13 e 25 são inteiros. 7 mais negativo 5 é igual a 2, e tanto 7 quanto negativo 5 e 2 são números inteiros. Negativo 16 mais 6 é igual a negativo 10, e tanto negativo 16 quanto 6 e negativo 10 são números inteiros. Negativo 21 mais negativo 7 é igual a negativo 28, e tanto negativo 21 quanto negativo 7 e negativo 28 são números inteiros.
A adição, quando representada na reta numerada, representa um deslocamento que segue o sinal da segunda parcela. Ao adicionarmos um número positivo, como no primeiro e no terceiro exemplo, nós promovemos um deslocamento no sentido positivo, ou seja, à direita. Por outro lado, quando adicionamos um número negativo, como no segundo e no quarto exemplo, este sentido se inverte e as unidades passam a ser contadas à esquerda, no sentido negativo. A subtração, por sua vez, associa dois números inteiros, um terceiro número, também inteiro, chamado de diferença. Pensando na ideia de número oposto, a subtração ela pode ser reescrita na forma de uma adição para facilitar a sua compreensão. Assim, subtrair um número positivo é equivalente a adicionar um número negativo. Por outro lado, subtrair um número negativo será equivalente a adicionar um número positivo. Vejamos alguns exemplos. 8 menos 12 será equivalente a 8 mais negativo 12, que é igual a negativo 4. E tanto 8 quanto 12 e negativo 4 são números inteiros. Negativo 3 menos 7 é equivalente a negativo 3 mais negativo 7, que é igual a negativo 10. E tanto negativo 3 quanto 7 quanto negativo 10 são números inteiros. 9 menos negativo 21 é igual a 9 mais 21, que é igual a 30. E tanto 9 quanto negativo 21 quanto 30 são números inteiros. Por fim, negativo 6 menos negativo 17 é igual a negativo 6 mais 17, que é igual a 11. E tanto negativo 6 quanto negativo 17 quanto 11 são números inteiros. De modo geral, quando estamos somando um número negativo, como em negativo 4 mais negativo 9, podemos fazer o oposto do que fizemos na subtração e transformar esta operação de adição em uma operação de subtração, escrevendo negativo 4 menos 9, que é igual a negativo 13. Ainda, perceba que quando operamos a subtração de um número negativo, estamos transformando-a em uma adição de um número positivo. Ou seja, ao invés de operarmos negativo 12 menos negativo 7, nós escrevemos negativo 12 mais 7, que é igual a negativo 5. Por fim, quando um número negativo aparece no início de uma operação, como em ambos os exemplos acima, podemos omitir os parênteses e escrever negativo 4 menos 9, no caso da primeira expressão, e negativo 12 mais 7, no caso da segunda. Na reta numerada inteira, a subtração ela pode ser entendida como a distância entre o segundo termo e o primeiro, com o sinal sempre respeitando o sentido em que essa distância é considerada. No primeiro exemplo que fizemos, a distância entre 12 e 8 é 4, sendo contada no sentido negativo. Por isso, negativo 4. No segundo exemplo, a distância entre 7 e negativo 3 é 11, sendo contada no sentido negativo. Por isso, negativo 11. No terceiro exemplo, a distância entre negativo 21 e 9 é 30, sendo contada no sentido positivo. Por isso, 30. No quarto e último exemplo, a distância entre negativo 17 e negativo 6 é 11, sendo contada no sentido positivo. Por isso, 11. A multiplicação, por sua vez, também continua associando a dois números inteiros um terceiro número, também inteiro, denominado de produto. A multiplicação de números inteiros positivos segue a mesma ideia da multiplicação de números naturais, ou seja, a de adicionar parcelas de mesmo valor. Assim, 16 vezes 2 é igual a 16 mais 16, que é 32. E tanto 2 quanto 16 quanto 32 são números inteiros. Ou seja, multiplicar dois números inteiros positivos resulta em um número inteiro positivo. Ao multiplicarmos um número inteiro negativo por um número inteiro positivo, seguimos a mesma ideia do próximo exemplo. Negativo 8 vezes 4 é igual a negativo 8 mais negativo 8 mais negativo 8 mais negativo 8, que é igual a negativo 32. E 4, negativo 8 e negativo 32 são elementos do conjunto dos números inteiros. Assim, constatamos que a multiplicação de um inteiro negativo por um inteiro positivo é sempre um número inteiro negativo. Como a propriedade comutativa da multiplicação se estende ao conjunto dos números inteiros,
nós podemos concluir que multiplicar um número positivo por um número negativo é equivalente a multiplicar este número negativo pelo número positivo. Assim, 4 vezes negativo 8 será igual a negativo 8 vezes 4, que é igual a negativo 32, como nós vimos no exemplo anterior. Logo, multiplicar um número inteiro positivo por um número inteiro negativo resultará sempre em um número inteiro negativo. Por fim, podemos pensar na ideia de multiplicar dois números inteiros negativos a partir da concepção de número oposto. Multiplicar negativo 3 e negativo 5 é o mesmo que multiplicar o oposto de 3 por negativo 5, o que nos gera o oposto de negativo 15, que é igual a 15. E tanto negativo 3 quanto negativo 5 quanto 15 são números inteiros. Ou seja, multiplicar dois números inteiros negativos sempre resultará em um número positivo. É muito comum resumirmos essas conclusões resultantes da multiplicação de dois números inteiros a partir da regra dos sinais ou do jogo de sinais. Ela me diz que, se dois números inteiros têm sinais semelhantes, então seu produto será positivo. Por outro lado, se dois números inteiros têm sinais opostos, então o seu produto será negativo. Havia, no entanto, um empecilho. Nem toda divisão de dois números inteiros era elemento do conjunto dos números inteiros. Tomando os inteiros negativo 10 e 4, por exemplo, o quociente negativo 10 dividido por 4 não é um número inteiro. Houve, assim, a necessidade da criação de um novo conjunto numérico, no qual o conjunto dos números inteiros estivesse contido e que comportasse essa nova operação. E assim surgiu o conjunto dos números racionais. E é sobre o conjunto dos números racionais que trataremos no próximo episódio do Elementar. Se você veio do futuro, então é provável que esse vídeo já esteja disponível e você pode acessar ele clicando no card aqui no canto. Lembre-se que uma lista de exercícios está disponível aqui na descrição para você treinar o que aprendeu nesse vídeo. E a resolução de todos eles você encontra no nosso feed no Instagram. E é claro, siga as outras redes sociais do Ponto Médio. E aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve apertando no botão aqui embaixo. E ativa o sininho. Assim você não perderá nenhum lançamento do nosso canal. Nós temos um outro projeto, o Matemática Básica para Adultos, rolando mensalmente. Dá uma conferida lá. O link do primeiro episódio também está disponível aqui no card. Nele, nós estudamos o conceito de fração e as suas aplicações em nosso cotidiano. No mais, é isso. Te vejo no próximo Elementar. Tchau!